devemos renunciar aos nossos velhos conceitos. Não podemos adotar novas ideias enquanto ainda nos prendemos às desgastadas crenças do passado. É aqui que entra a coragem e a ousadia. É preciso coragem para deixar para trás tudo o que provou ser insatisfatório em nossa experiência. É preciso coragem para olharmos para nós mesmos objetivamente e perguntar: eu adorei sinceramente a Deus? Em alguma medida, eu vivi minhas convicções sobre Deus? Quando nos voltamos para a busca de Deus, deveríamos ser firmes o suficiente para perguntarmos a nós mesmos: eu estou satisfeito com as respostas às preces que foram dadas ao mundo? Acredito que a verdade que foi revelada é toda a verdade que existe? Ou eu estou buscando por algo desconhecido, exceto por uns poucos místicos que vivenciaram a verdade, tentaram transmitir seu conhecimento, muitas vezes falharam e então seguiram seu caminho? A herança do homem é a liberdade espiritual. E, se a revelação de Jesus não nos ensinou outra coisa, então somos designados para viver na plena liberdade do Espírito, como filhos de Deus, e não como prisioneiros da mente e do corpo. Liberdade não é uma condição da mente e do corpo, mas da alma. Se não acharmos nossa liberdade na alma, então só encontraremos limitação e dependência em nossa vida. A liberdade não pode ser dada a uma nação ou uma raça. Ela deve primeiro ser realizada no ser individual, e aí sim, ela poderá ser compartilhada com aqueles que necessitam dela. Nada externo a nós pode nos limitar ou deter, pois nossa liberdade deve primeiro acontecer em nossa consciência. E isso ninguém pode impedir, porque, afortunadamente, ninguém pode ler nossos pensamentos, olhar em nossa consciência ou saber o que passa por nossa alma. E tanto é assim que, seja lá onde estivermos, em casa, na rua, no trabalho, podemos realizar essa transição da escravidão dos sentidos para a liberdade de nossa alma. Tudo isso acontece dentro de nossa consciência. Há aqueles que reclamam que não podem encontrar liberdade porque não têm tempo. Mas não há falta de tempo. Isso é apenas uma desculpa. Outros dão a desculpa de falta de dinheiro, outros falta de visão e audição. Mas todas são desculpas, meras desculpas. Algumas pessoas reclamam que não podem estudar a sabedoria espiritual porque não podem comprar livros. Mais uma desculpa. As livrarias públicas desta nação e de muitas nações do mundo estão cheias de livros e ensinamentos de todos os tipos. Leva apenas uns poucos minutos para telefonar e saber quantos informativos e livros inspiradores existem numa biblioteca ou em lojas de livros usados. Quem usa essa inabilidade de comprar livros como desculpa para não estudar só está tentando fugir de ser ensinado ou garantir que não será ensinado. A liberdade é alcançada dentro de nós e não depende de tempo, dinheiro, saúde ou relacionamentos, nem mesmo estando sujeito a países que fizeram leis contra a religião. O que eu quero dizer é que, se estamos presos pelo pecado ou doença, por qualquer forma de limitação, seja física, mental ou moral, financeira, a liberdade é nossa, desde que queiremos romper esses padrões. Mas não pode ser um desejo tímido, somente a esperança tipo: eu queria ser livre, eu queria ser como outras pessoas, eu queria saber o que os outros sabem, eu queria ter a educação que eles têm. Quantos álibis, quantas desculpas! Há educação disponível para todos, da escola elementar a cursos em universidades, e isso sem nem sequer assistir às aulas pessoalmente. Existe uma liberdade física, mental, moral e financeira suficientes para todo aquele que realmente deseja a liberdade. Sem esse impulso, nada pode ser alcançado. Se queremos atingir as alturas,
deve haver tal aspiração pela liberdade que seja verdadeiramente um entusiasmo, em vez de sentar, desejar, esperar e reclamar que não conseguimos alcançar. Nenhuma pessoa ou condição exterior podem nos deter. Podem nos atrapalhar por 1 ano, 5 ou 10, enquanto lutamos, trabalhamos e rezamos por liberdade. Mas eventualmente a liberdade vem, não importa qual a forma de limitação. A única coisa essencial para a liberdade é o desejo de ser livre, nada mais, porque o desejo de ser livre faz com que os meios para isso revelem-se por si mesmos. Já foi dito que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, às vezes como uma pessoa, às vezes como um livro. Mas, se não há nenhum outro modo, quando o desejo é suficientemente profundo, o mestre aparecerá internamente, porque há tantos mestres espirituais no plano interior quanto no exterior, se não houver muitos mais. A liberdade vem quando podemos romper as limitações da mente, quando não tentamos rebaixar tudo a um significado ou a confinar cada afirmação a significar sempre a mesma coisa. Palavras, às vezes, parecem contraditórias, mas isso é porque significam uma coisa hoje, outra diferente amanhã, e são usados de modos diferentes. As coisas verdadeiras da vida não podem ser restringidas. A liberdade não se limitará a uma palavra. É como a paz, é como a alegria. Sabemos o que são, mas não podemos descrevê-las ou explicá-las, porque não são confináveis a uma palavra ou frase. Como pode alguém explicar o que o salmista quis dizer com o abrigo secreto do Altíssimo? O que é isso? Onde é isso? Isso é um lugar? Algum lugar mais alto? Será que o abrigo secreto do Altíssimo está localizado no tempo e espaço? Paulo disse, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como podemos descrever o lugar onde vivemos, se vivemos em Deus? Onde é isso? Qual o seu clima? Somos instruídos a abrir nossas consciências. Como abrir nossas consciências? Como se parecem quando abertas e quando fechadas? Quando falamos em voltarmos-nos para dentro, fechando a porta e entrando no santuário, onde é o santuário? Em nossa casa, na igreja, em algum lugar que não seja a consciência? Tudo isso são apenas palavras, e se tentamos dividi-las em seu significado, nós a perderemos. Digamos que elas são poesia. Sim, elas são, e nunca encontraremos o reino de Deus sem poesia. Devemos deixar a imaginação e a poesia ter seu caminho em nós, e não tentar confiar a nós mesmos nos significados literais das palavras. Libertemo-nos das limitações de palavras prontas e preces prontas, e aceitemos a poesia e as imagens da alma. Aceitemos nossa liberdade em Deus, sem perdê-lo por analisar e dissecar cada palavra. Por muitos anos eu procurei uma palavra com a qual pudesse capturar o que ela tentava ensinar, e isso durou muito, e eu não encontrava. O que chegou mais perto de expressar o significado que eu queria foi a palavra Cristo. Mas se tentarmos rebaixar o termo, tentando adequá-lo a um significado, nós o perdemos. O que Cristo significa não pode ser reduzido a palavras ou termos. O espírito do homem, ou a consciência, não pode ser restringido. Não podemos confinar Deus. Não podemos analisar ou dissecar Deus. Não podemos sequer nomeá-lo. O próprio Deus nos escapa quando tentamos reduzi-lo a 4 letras, Deus. A alma do homem é livre, a consciência do homem é livre. É por isso que não podemos limitar Deus a uma religião. Não podemos limitar Cristo a uma religião. E não podemos limitar a religião a um homem. Não podemos confinar, restringir, limitar Deus, o Cristo ou a religião, pois são livres.
e se tentarmos encerrá-los numa forma, nós os perderemos. Mas uma coisa sabemos: há um Deus, e a natureza de Deus é onipotência, onipresença e onisciência. E isso não limita a Deus, não o limita, porque é certo que não podemos afirmar conhecer o significado de onipotência, de onipresença e onisciência. São apenas palavras que usamos e têm um significado especial para nós. Se podemos aceitar o Cristo, se podemos abrir-nos para recebê-lo e descansar nele, ele vai agir em nós e através de nós. Se tentarmos compreendê-lo ou explicá-lo, nós o perderemos. Não podemos rebaixá-lo para confiná-lo em nossa mente. Ninguém jamais teve uma mente enorme o suficiente para conter o Cristo. Ninguém jamais teve uma mente tão grande para abraçá-lo, ainda que a alma humana possa vivenciá-lo. Mas devemos querer vivenciá-lo, e então deixá-lo ir. As experiências vêm de novo e se vão. Quando vão, deixamos que se vão, porque não é possível a ninguém viver nas nuvens 24 horas por dia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quando recebemos um raio dessa luz espiritual, temos que descer até o vale e compartilhá-la com outros que a procuram. A liberdade espiritual é alcançável por qualquer um de nós. É nosso direito de nascimento. Cada pessoa na Terra, seja branca, amarela ou negra, amiga ou inimiga, cristã, judia, muçulmana ou budista, tem direito à plenitude de vida. Mas a realização dessa plenitude espiritual não vem facilmente e nem rapidamente. A questão principal é se o desejo por isso torna-se o significado final da vida ou se estamos querendo realizá-lo somente em nosso tempo livre, porque ela não vem desse jeito. Isso envolve esforço e dedicação. E por que então não desfrutamos dela? Somente por causa de nossa ignorância de Deus e ignorância de nossas preces. Pois, quando conhecemos Deus como Ele é, quando compreendemos como rezar e rezar sem cessar, descobrimos que nenhum dos males da terra podem chegar até nossa morada, nosso abrigo. Isso requer firmeza e ousadia para liberar Deus, reconhecer que não conhecemos Deus e que não sabemos como rezar. Isso requer a coragem de considerar o antigo como feito e buscar o novo, provando que podemos viver como as crianças de Deus, como o templo de Deus, glorificando-o. O primeiro tanto de coragem é reconhecer que nunca realmente oramos a Deus. Ao invés disso, sempre oramos a um conceito de Deus, um conceito vindo de nossos pais, igreja ou de livros. Entretanto, não foi Deus que foi revelado a nós. Se Deus tivesse sido revelado a nós, estaríamos agora vivendo como filhos de Deus, e nossas preces seriam respondidas desde há muito tempo. Ninguém pode negar que, na presença de Deus, há plenitude de vida. Quem seria tão presunçoso de negar que, onde está o Espírito do Senhor, há plenitude e liberdade, liberdade de todas as discórdias da vida? A menos que neguemos isso, devemos estar dispostos a admitir que é verdadeiro. E se é verdade, teremos que confessar para nós mesmos: não conheci Deus. Eu conheci e aceitei um conceito de Deus, para o qual tenho rezado, mas esse conceito de Deus é apenas uma imagem em minha mente, um pensamento, uma crença, uma ideia. Admitir isso requer coragem. Se Deus é infinito, deve ser autoevidente que Deus não pode ser contido dentro da mente, a menos que continuemos acreditando que um conceito de Deus em nossa mente é que seja o Deus infinito. Se o Espírito de Deus estivesse tão próximo de nós, para estar dentro de nossa mente, seríamos realmente as crianças de Deus e, como tal,
seríamos separados desta terra. Mas, ao invés de termos o Espírito de Deus, temos somente um conceito de Deus. Um conceito que supõe Deus como um homem de longas barbas brancas, sentado em uma nuvem, ou um homem pendurado na cruz. Uma centena de conceitos diferentes. E o que fazemos? Oramos para essas imagens em nosso próprio pensamento e esperamos receber respostas delas. E isso é sensato? É razoável? Nenhuma imagem que possa ser concebida na mente jamais será Deus. Nenhum conceito de Deus elaborado pelo homem tem o poder de responder preces. Então, não seria o primeiro passo a ser tomado pelo buscador o reconhecimento de que Deus é grande demais para ser abarcado pela mente e pelo corpo? Não farás para ti nenhuma imagem, nem te curvarás a elas e nem as servirás. Qual a diferença se a imagem esculpida for externa a nós ou uma imagem no pensamento? Continua sendo uma imagem esculpida, que nós mesmos escavamos em nosso pensamento. Desistamos das imagens gravadas. Não tenhamos mais imagens de Deus, e nem crenças do que Deus é. Ninguém sabe o que Deus é, mas, se pensamos em Deus como onipresença, estamos livres de conceitos, porque, se Deus é, Ele tem que ser aqui, lá e em toda parte. Não há lugar onde Deus não esteja, ou Ele não seria o ser infinito. Se pensamos em Deus como onipotência, não estamos construindo uma imagem de Deus. Estamos simplesmente afirmando que Deus é o único poder que existe, o Todo-Poderoso, o poder onipresente. Se pensamos em Deus como onisciência, aí também não estamos construindo uma imagem de Deus no pensamento. Estamos simplesmente reconhecendo que não poderia existir Deus se sua natureza não fosse inteligência infinita. Infinita inteligência, todo o poder, toda a presença. E ainda assim, não temos uma imagem no pensamento. Não estamos criando um Deus à nossa imagem. Definitivamente, todo o conceito de Deus que temos precisa ser descartado. Toda imagem, toda crença. No momento em que pensamos na onipotência, onipresença e onisciência, não temos tempo, espaço ou local, e nem há qualquer tempo, espaço ou local onde possa haver a ausência de Deus. Alguns podem gritar: vocês levaram meu Senhor para longe, onde o enterraram? Oh sim, sim, nós o fizemos, e esse é um lugar saudável para se estar, o lugar de onde o Senhor foi tirado de nós. Mas era mesmo nosso Senhor? Ou era nosso conceito do Senhor que foi tirado de nós? Não pense nem por um minuto que cada um de nós não é culpado por ter criado um Deus e depois ter que ir a Jerusalém procurar por ele, ou a Roma, Meca, ou qualquer outro lugar. Nós o fizemos. Isso é parte da natureza humana, é parte da crença de que somos homens em alguma parte a Deus. Mas se pudéssemos ao menos ter os dois juntos. Originalmente, isso era parte do paganismo, construir uma imagem mental do que Deus é, e então sair e tentar encontrá-lo. Mais tarde, esse sentido de separação de Deus passou a ser abordado pelos ensinamentos do cristianismo. O iniciante que pensa em Deus como algo muito distante, talvez acreditando só pela metade que há realmente um Deus, deveria ser guiado para o reconhecimento de que Deus existe e que é de seu agrado dar-lhe o reino. Mas isso é realmente uma armadilha na qual ele está caindo, porque quando ele acredita que Deus existe e que Deus está dentro dele, então depois, quando ele está maduro, dizemos a ele: agora livre-se disso. A imagem era boa para ontem, mas hoje atiremos todas as imagens fora. Você quer dizer que não há um Deus,
Não há um Deus dentro de mim, nem acima de mim, e nem há um Deus aqui comigo? Não, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que Deus está tanto dentro quanto fora, tanto acima quanto abaixo. Nós agora estamos fazendo uma transição, adquirindo uma imagem melhor na mente do que tínhamos antes, mas somente para o propósito de conduzirmos-nos passo a passo ao momento em que poderemos dizer: agora, fique quieto, silencie e saiba. Isso é tudo. Silencie e saiba. Mas não que saibamos alguma coisa, porque qualquer coisa que conheçamos será incorreta. Há apenas um objeto do sentido, um objeto na mente. Deus é. E isso é o suficiente para se saber, sem imagens, sem conceitos. No momento do não saber, do desconhecimento, mas não no momento de vazio, de embotamento ou adormecimento, mas em vibrante vivacidade, Deus é experimentado. Então, descobrimos que, através dessa experiência, vivemos, nos movemos e temos nosso ser em Deus e Deus em nós.